Graça e paz, povo de Deus. Vamos para mais uma leitura bíblica anual, onde meditaremos no livro de Levítico, capítulos 6 e 7, e Mateus, capítulo 25, dos versículos de 1 a 30. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Santo e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, te louvamos e agradecemos pela oportunidade de estarmos meditando na Tua palavra. Com gratidão, queremos agradecer pelo Teu feitos em nossas vidas, pela direção e governo do Espírito Santo, que ao longo desse processo de leitura, Tu tem ministrado aos nossos corações. Te agradecemos e te louvamos e bendizemos o Teu nome. E clamamos o Teu agir nesse momento durante esta leitura, para que sejamos tocados pela Tua santa presença. É assim que oramos, em nome do nosso Jesus. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: se uma alma pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, e mentir ao seu próximo naquilo que lhe foi entregue para guardar, ou em amizade, ou em algo tirado por violência, ou enganar o seu próximo, ou se tiver achado que se perdeu e mentir sobre isso com um falso juramento, em todas essas coisas que um homem faz, pecando, então será que, porquanto ele pecou e é culpado, ele restituirá aquilo que lhe tirou violentamente, ou que pegou enganosamente ou depositou no que lhe foi dado em guardar, ou coisa perdida que achou. Ou sobre tudo aquilo que jurou falsamente, ele o restituirá o principal, e acrescentará a quinta parte, e dará àquele o que pertence no dia da sua oferta pela transgressão. E ele trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor, um carneiro sem defeito do rebanho, com a sua estimativa por oferta, pela transgressão trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoada qualquer coisa de todas que ele tenha feito em transgressões. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta queimada, isto é, a oferta queimada, porque queimará sobre o altar à noite todas até o amanhecer, e o fogo do altar arderá nela. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e os seus calções de linho. Ele colocará sobre a sua carne e levantará cinzas que o fogo consumiu com ofertas queimadas sobre o altar. E ele colocará ao seu lado do altar. E ele se despirá de suas vestes, colocará outras vestes e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar limpo. O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará, e o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele. Queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. Aleluia. E essa é a lei da oferta de alimentos. Os filhos de Arão a oferecerão perante ao Senhor diante do altar. E ele tomará um punhado da farinha da oferta de alimentos e do seu óleo, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimento, então o queimará sobre o altar, por cheiro suave e memorial ao Senhor. E o restante dela, Arão e seus filhos comerão, com pão ázimo se comerá no lugar santo. No pátio do tabernáculo da congregação, eles o comerão. E não cozerá um fermento que eu lhe dei, sua porção das minhas ofertas feitas por fogo. É coisa santíssima. Assim é a oferta pelo pecado.
E assim a oferta pela transgressão. Todo homem entre os filhos de Arão comerá dela. Será para sempre um estatuto para as vossas gerações, acerca das ofertas do Senhor feita por fogo. Todo aquele que tocá-las será santo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos que oferecerão ao Senhor no dia em que for ungido. A 10ª parte de uma efa de farinha fina, a oferta de alimentos perpétua, metade dela pela manhã e metade à noite. E uma panela se fará com óleo, e quando estiver assada, a trarás. E os pedaços assados da oferta de alimento tu oferecerás por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote que entre os seus filhos forem ungido em seu lugar o oferecerá. Isto é o estatuto ao Senhor, e será queimado completamente, pois toda oferta de alimento de sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se mata a oferta queimada, se matará a oferta pelo pecado perante o Senhor. É coisa santíssima. Sacerdote que oferecer pelo pecado, a comerá. No lugar santo se comerá no pátio do tabernáculo da congregação. Tudo que tocar a sua carne será santo. E quando houver aspersão do sangue sobre alguma veste, tu levarás o que foi aspergido no lugar santo. E o vaso de barro em que a veste for encharcada será quebrado. E se for encharcada num vaso de bronze, esse deverá ser esfregado e enxaguado com água. Todos os homens entre os sacerdotes comerão, é coisa santíssima, e nenhuma oferta pelo pecado do qual sangue é trazido para o tabernáculo da congregação, para reconciliar-se no lugar santo, será comida, será queimada no fogo. Do mesmo modo, esta é a lei da oferta pela transgressão, é coisa santíssima. No lugar onde eles matam a oferta queimada, eles matarão a oferta pela transgressão, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. Dela ele oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas, e dos rins e a gordura que está sobre ele, que está sobre os lombos, e o rebanho que está sobre o fígado, os rins se retirará. E o sacerdote queimará sobre o altar em oferta feita por seu senhor. Isto é uma oferta pela transgressão. Todo homem entre os sacerdotes a comerá no lugar santo, e comerás, é coisa santíssima. Como oferta pelo pecado, assim será a oferta pela transgressão. Há uma só lei por elas. O sacerdote que fizer expiação a terá. E o sacerdote que oferecer a oferta queimada de algum homem, este sacerdote terá a pele da oferta queimada que ele oferecer. E toda a oferta de alimentos que assar no forno e tudo que preparar na frigideira e na panela será sacerdote que a oferece. E toda a oferta de alimento misturada com óleo ou seca será a todos os filhos de Arão. Assim, de um como de outro. Esta é a lei do sacrifício das ofertas, da paz pela oferta ao Senhor. Se ele oferecer por porção de graças, então o sacrifício de ação de graça, ele oferecerá bolo sem fermentos, misturado com óleo, e as bolachas sem fermentos, ungidas com óleo, e os bolos misturados com óleo da farinha fina, fritos. Além dos bolos, ele oferecerá como sua oferta pão levedado, com sacrifício de ação de graça das suas ofertas pela paz. E toda ablução ele oferecerá por uma oferta alçada ao Senhor. E será sacerdote que espejará o sangue das ofertas de paz, e a carne do sacrifício de suas ofertas de paz por ação de graça se comerá no mesmo dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã.
Mas se o sacrifício da sua oferta for um voto, uma oferta voluntária, se comerá no mesmo dia em que oferecerá seu sacrifício. No dia seguinte, o que resta também se comerá. Mas o restante da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado com fogo. Se alguma carne do sacrifício das ofertas de paz se comer no terceiro dia, não será aceito, nem será imputado o que ofertou. Será abominação, e a alma que comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa impura não será comida, será queimada com fogo. E quanto à carne, é, toda aquele que estiver limpo pode comer dela. Mas a alma que comer da carne do sacrifício para a oferta de paz, que pertence ao Senhor, tendo ela sobre si a impureza, aquela alma será espada do seu povo. Além disso, a alma que tocar alguma coisa impura, com impureza de homem, ou qualquer animal impuro, ou qualquer coisa abominável impura, comer a carne do sacrifício das ofertas de paz, que pertence ao Senhor, aquela alma será estipada do seu povo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Não comereis gordura de boi, nem ovelha, nem de cabra. E a gordura do animal que morrer por si, e a gordura do que é dilacerado por animais, poderá ser utilizada em qualquer outro, mas nenhuma maneira comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal oferecida por homens ao Senhor, em ofertas feitas por fogo, essa alma será cortada do seu povo. E também nenhum sangue comereis, quer de aves, quer de animal, em qualquer das vossas habitações. Toda alma que comer qualquer tipo de sangue, essa será cortada do seu povo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aquele que ofereceu o seu sacrifício das ofertas de paz ao Senhor, trará a sua oblação ao Senhor do seu sacrifício de ofertas de paz. Suas próprias mãos trarão as ofertas do Senhor, feitas por fogo. A gordura com o peito ele trará, para que o peito possa ser removido por uma oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o seu peito será de Arão e de seus filhos. E a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada ao sacrifício de vossa oferta de paz. Aquele que, entre os filhos de Arão, oferecerá sangue das ofertas de paz e a gordura, esse trará a espádua direita por sua porção. Porque o peito movido e a espada alçada eu tomei dos filhos de Israel, do sacrifício das ofertas de paz, e as deis a Arão, o sacerdote, e seus filhos, por estatuto eterno entre os filhos de Israel. Esta é a porção da unção de Arão e da unção de seus filhos das ofertas do Senhor feita por fogo no dia em que ele apresentou para ministrar ao Senhor o ofício do sacerdócio, que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu, por estatuto eterno, através da sua geração. Esta é a lei da oferta queimada, e da oferta de alimentos, e da oferta pelo pecado, e da oferta pela transgressão, e da oferta das transgressões, e do sacrifício das ofertas de paz, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia que ele ordenou aos filhos de Israel que oferecesse a sua oblação ao Senhor, no dia do deserto do Sinai. Vamos para a leitura de Mateus, capítulo 25, dos versículos de 1 a 30, que nos diz o seguinte: Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, 5 delas eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. À meia-noite houve um grito: Eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. As insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque o nosso lampião está se apagando.
Mas as prudentes responderam, dizendo: Não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprado, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Aleluia. Depois chegou também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondeu e disse: Em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para a terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E um deu 5 talentos, e o outro 2, e o outro 1. Cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida, foi viajar. Então, o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles, e fez outros 5 talentos. E da mesma forma, o que recebeu 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez conta deles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui 5 talentos e a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, e eu farei governante sobre muitas coisas. Então, na alegria do teu senhor, entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse ao Senhor: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que ganhei outros 2 talentos além desses. Disse-lhes o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, e eu farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que tu és um homem duro, que colhes onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E receoso eu fui e escondi na terra o teu talento. E eis que aqui está o que é teu. Respondendo o seu senhor, disse-lhe: Servo perverso e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido o meu com juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai-o ao que tem 10 os talentos, porque a cada um que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Aleluia. Que possamos meditar nessa palavra.